E aí, galerinha do bem, começando mais um Clube dos Fatecanos aqui pra vocês. Queria muito agradecer aqui a nossa equipe técnica. O nosso diretor técnico deu uma puta força hoje pra gente. Na técnica a gente tá com o Rob. Temos plateia hoje, tá? Temos uma pequena plateia aqui. André tá com a gente, Diego tá com a gente. Na mesa, mais uma pessoa inédita aqui pra somar comigo. Ana, por favor, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Letícia. Vou ficar aqui hoje. Isso aí. E o episódio anterior, o episódio do Robertinho Paz e Amor, na mesa estava comigo a Gabi. Mas hoje, esse podcast está um pouquinho especial porque a entrevistada é a Gabi. Fala aí, Gabi. E aí, galera, bom dia. Gabi que vos fala. E hoje vou tentar falar um pouquinho de como foi minha trajetória aqui na FATEC. Tá, mesmo porque eu tenho uma par de perguntas que me rodeia desde quando eu entrei, que pode ser dúvida de todo mundo. Primeiro, quem é a Gabi? Vamos lá, fala de você. Bom, eu tenho 28 anos, sou moradora de Guarulhos, sou formada técnica em marketing e entrei na FATEC Zona Leste em 2019, antes da pandemia. Entrou pra gestão mesmo? Isso, eu fiz cursinho preparatório e na metade prestei pro vestibular do meio do ano, né? Que é o mesmo que vamos ter agora, daqui a pouquinho. E entrei e cá estamos. Tá, então já norteando um pouquinho, me fala um pouquinho dos seus trabalhos, suas coisas. Eu lembro que a gente trocava ideia na sala, você fala que trampa no bar, trampa na noite, como é que é isso aí? Bom, quando eu entrei na FATEC eu trabalhava registrado, normalmente, né, como qualquer pessoa. E veio a pandemia. No meio da pandemia, enquanto a pandemia estava rolando, eu ainda estava trabalhando registrado, porém eu fui afastada pelo INSS. E o INSS não pagou. Por conta da pandemia mesmo. Exatamente. O INSS em si sempre foi muito complicado. Durante a pandemia complicou muito mais, igual todos os órgãos. E aí eu não recebi, né, do INSS e a minha opção foi começar a trabalhar por conta própria. Então foi quando eu virei autônoma e comecei a trabalhar à noite. Então fazendo evento em bar, balada, lounge, tabacaria, recepção de evento, presença VIP e assim vai. Tá, então no caso você faz você cria os eventos, você trabalha diretamente com os eventos nesses espaços. A responsabilidade da criação do evento é sua, é isso? Na verdade eu só fico com essa parte de criação, contratação de evento quando o meu gerente não tá. Geralmente eu faço a função no dia do evento mesmo. Então eu trabalho como atendente das mesas das pessoas, dos clientes que estão ali desfrutando do evento, ou eu faço a recepção dessas pessoas, ou às vezes se precisa resolver alguma coisa de bar, por exemplo, a gente também faz. Então a gente que é autônomo tem uma função, mas no final das contas acaba fazendo bastante tudo. Função, faz tudo. Entendi. Vai fazendo tudo. Muito bom. Vamos começar a falar de FATEC? Com certeza. Porque tem muita coisa que quando eu entrei, e até hoje na verdade eu tenho algumas dúvidas, sobre o que é as coisas aqui dentro, sobre como funcionam as coisas aqui dentro. Desde coisas simples até coisas muito grandiosas. Por exemplo, o que é a Atlética? Porque você tem muito nome aqui dentro e você é muito referenciada tanto da Atlética quanto do DA, que eu já vou perguntar lá na frente, quanto de todas as organizações de eventos que rolam aqui dentro. Meio que é você a linha de frente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, a pergunta inicial, né? A Atlética ela é uma entidade estudantil de total responsabilidade dos alunos. A função da Atlética é promover os esportes dentro e fora da universidade e também promover a união entre os alunos, seja da mesma sala, entre salas, entre cursos e também entre outras FATECs. Então, resumidamente, é isso que é a Atlética. Tá, mas como surgiu isso? De quem começou a ideia, sabe? Quem começou literalmente, quem falou assim, eu vou fazer a Atlética e vai ser só os alunos. Olha, a Atlética eu só tenho dúvida com relação ao ano. Foi em 2000, porque ela foi fundada, depois ela fechou e reabriu. Então começou por volta de 2006. Essa vontade de ter uma Atlética dentro da FATEC Zona Leste, porque outras atléticas existiam dentro de outras FATECs e a Zona Leste ela não tinha.
Então surgiu essa ideia de criar a Atlética. Os meninos contam que a ideia surgiu em muitos dos treinos de basquete que eles vinham fazer aqui na faculdade. Justifica também porque a escolha da coruja. Eles dizem que no exato momento do treino deles lá, que eles estavam treinando basquete, tinha um ninho de corujas perto da faculdade. Nossa, e no exato momento do treino eles voavam por cima, assim, em cima não tem do nada a ver com o que eu pensava. Não tem nada, porque pra mim a coruja significa conhecimento. O significado da coruja dentro da pedagogia é conhecimento. Não, né? Os meninos contam que existia realmente um ninho de coruja, elas voavam literal. em cima do campo no momento do treino, e aí surgiu a ideia de montar a Atlética, né? Já era uma ideia que vinha sendo amadurecida, se não me engano, na época que o Henrique Domingues entrou aqui na faculdade, que aí ele virou presidente do DCE FATEC e também foi um dos primeiros fundadores da Atlética FATEC Zona Leste. E aí, por final das contas, eles decidiram montar a Atlética, inclusive colocar a coruja como símbolo, segundo essa história, que não se sabe se é verdade ou não. Entendi. Mas essa é a forma como ela é repassada, foi assim que repassaram pra mim. Tá, E aí, depois que você se tornou a presidente em si, como foi a experiência? Porque, assim, eu não conhecia nada da Atlética, eu conheci depois de você. Pra mim, o espírito da Atlética foi literalmente você. Então, como foi que você se sentiu quando você foi a presidente em si e começou toda aquela movimentação de eu preciso divulgar a Atlética porque é isso, é para os alunos? Sim. Na verdade, a minha vontade de entrar na Atlética surgiu no momento que eu queria desistir da faculdade. Nossa, que saudável, né? Exatamente isso. A faculdade, para mim, sempre foi um sonho. E não é problema para mim falar sobre isso, mas eu tenho alguns problemas psicológicos. E naquele momento, os problemas psicológicos que eu ainda tenho estavam no seu pico mais elevado e eu senti vontade de desistir da faculdade. Foi quando eu conheci a Atlética. Eles começaram essa questão de querer passar o bastão, né? Os alunos começaram a cobrar a existência da Atlética dentro da faculdade. Então a antiga gestão começou a se movimentar para poder construir uma chapa, para poder ter pessoas. E começaram a passar em sala e começaram a contar como é a filosofia da Atlética, o porquê que a Atlética está ali, o porquê que ela serve. Tentaram muito disseminar essa ideia de que a Atlética é só bagunça. E isso, poxa, eu achei legal. Então eu costumo dizer que a Atlética me salvou. Justamente nessa tentativa que os alunos tinham naquele momento, naquela época, de manter todo mundo unido, porque acima de tudo, qualquer entidade estudantil, a principal função deve manter os alunos unidos, em prol das coisas que eles acreditam dentro da entidade. E eu fui muito bem acolhida por todo mundo que era membro da Atlética. Então eu conheci pessoas na mesma situação que eu, ou até mesmo piores, infelizmente. Então foram pessoas que me estenderam a mão, me trouxeram para fazer coisas dentro da Atlética para que eu pudesse desfocar desse meu pensamento que eu tinha desistido da faculdade e continuar. Então, como fez tão bem para mim, porque eu estava num momento ruim, a Atlética me fez ter mais um propósito dentro da faculdade, eu quis pegar e cuidar disso e promover talvez para outras pessoas o que ela promoveu para mim, que foi me salvar daqueles demônios que estavam ali naquele momento me perturbando, que é como a gente chama carinhosamente os nossos problemas psicológicos. Nossos pequenos demônios internos, né? Exatamente. Entendi. Como é que funciona nessa parte política, digamos assim, dentro da Atlética? Você é presidente, abaixo de você responde alguém? Como é que funciona essa escala? A hierarquia dentro de uma entidade estudantil é muito parecida com a hierarquia que a gente acompanha dentro de uma empresa. Então, na época que eu era presidente da Atlética, funcionava com os cargos. Então, presidente, na época eu era presidente da Atlética, minha vice-presidente, que é a Tayomara, na época ela era minha vice. Tínhamos tesoureiro. Depois de tesoureiro, nós tínhamos 2 secretários. Um secretário era responsável por fazer o cadastramento dos membros da Atlética naquela época.
e o outro era responsável por fazer o cadastramento dos atletas, porque nem sempre atleta é membro da gestão. Então, para separar as duas coisas, um cuidava da parte administrativa dentro da Atlética em si e o outro cuidava da parte administrativa relacionada a esportes. E a gente também tinha os diretores de cada modalidade, tanto masculino quanto feminino. Então, essa equipe ali era o suficiente para poder gerir tudo. Também tínhamos as pessoas responsáveis pelas festas da Atlética, pelos eventos não festas. E deixa eu ver, acho que é isso. E a pessoa responsável por compras também, que era o momento que a gente encomendava college, uniforme ou material torcedor. Então, cada um tinha ali uma função para não ficar sobrecarregado. Essa parte de tesouraria, então, envolvia dinheiro, envolvia... Como é que funcionava essa arrecadação? A gente precisava, na verdade, toda entidade estudantil precisa... Eu sei que é uma entidade não governamental que fala, né? Não visa lucros, mas a gente precisa manter as coisas funcionando dentro da Atlética. Quando eu digo funcionando, mandando o atleta para jogo. Então, para a gente poder mandar atleta para o jogo, o que a gente precisa? A gente precisa de caixa para transporte, a gente precisa de dinheiro para poder comprar insumo para treino, a gente precisa de dinheiro para poder comprar uniformes, a gente precisa de condição monetária para poder inscrever os nossos atletas nas competições sem precisar toda vez cobrar deles. Então a forma que a gente tinha de fazer caixa é justamente vender material da Atlética. Então você vender blusas de frio, toda a linha de roupas, canecas, caneta, tudo que dê para gerar um caixa para poder suprir as necessidades da Atlética em si. Então todos esses moletons que a gente vê vocês circulando, na verdade não é FATEC, é Atlética. Então ela é totalmente autônoma. O caixa dela e a organização dela é por si só. Sim. A gente representa a faculdade, mas ela é uma entidade que responde por si só. Nenhum professor, diretor, coordenador ou da parte administrativa da FATEC em si tem direitos dentro da Atlética. São só os alunos que decidem tudo o que vai acontecer. O único momento que a FATEC em si intervém é quando envolve, por exemplo, deixa eu ver um exemplo, quando envolve o bem-estar de algum aluno. Então, o aluno em si é da faculdade e é espectador da Atlética. Se envolve o bem-estar de algum aluno em si, é o momento que a faculdade intervém para poder assegurar o bem-estar desse aluno. Mas a tese é que nenhuma entidade estudantil é de poder da faculdade, a não ser o diretório acadêmico, que envolve coisas acadêmicas, que é um suporte que se dá para a faculdade para as coisas poderem andar. O diretório acadêmico ele vai ouvir a vontade dos alunos, academicamente falando. A Atlética ela vai direcionar a tudo que é mais externo, então prática de esportes, festas, nada que envolva a FATEC em si. Entendi. Perguntas aí, gente? Tá tranquilo? Você levantou a mão? Tranquilo? Porque ela falou de DA. Vou chegar na parte do DA. Vou chegar. E eu acho... Vamos fazer uma polêmica aqui, vai? Como é que é essa relação, já que é independente, é tudo feito por aluno, como é que é a relação parte diretoria, parte FATEC? Como é que é? Tem conflitos? Tem algum tipo de barreira? Como é que funciona? Porque, querendo ou não, o aluno é da FATEC, igual você disse. Sim. Então, por alguns pontos, a FATEC vai responder. Exatamente. Como é que é essa relação? Bom, sempre foi imprescindível. Quando eu peguei a gestão da Atlética, e foi isso que me passaram, e é isso que eu procurei passar nas gestões que vieram depois de mim, essa boa relação que a gente tem que ter com a FATEC. Porque, por exemplo, a gente depende da FATEC para algumas coisas. Se eu vou levar os meus atletas para jogar, eu preciso de atestados gerais que atestem que o aluno está matriculado, que está tudo certinho, que ele está regulamentado, que ele realmente é um aluno. É um aluno. Então, eu vou precisar ir na secretaria e solicitar essa documentação. Então, sem ter que ir aluno por aluno, dar esse trabalhão enorme para a secretaria, uma pessoa vai lá e solicita. Na época, no caso, era eu que fazia essa parte, ou meu secretário dessa parte de documentação. Então, a primeira coisa que a gestão da Atlética, pelo menos no meu caso, fez, foi já ter uma reunião com o diretor. E aí, passar as informações, quando serão as nossas festas, mesmo que a gente não deva isso, né, para a FATEC, esse tipo de
como é que se diz, satisfação, é bom fazer porque o diretor ele precisa estar ciente de onde vão estar os alunos dele. Eu ia falar isso agora. Quando está envolvendo algo relacionado à FATEC, porque é Atlética, FATEC, Zona Leste. Então, ter esse bom relacionamento é justamente marcar uma reunião, passar qual que vai ser o cronograma da Atlética, quando vão ser as festas, também para não coincidir com eventos aqui de dentro da faculdade, né? Os alunos eles precisam estar presentes nesses eventos. Então, manter essa boa relação para o caso de quando a gente precisar. No caso, já era o João? A gente sempre fazia assim. Não, na época era o Robson. Na época era o Robson, ele era fanzaço da Atlética. Não que o João também não seja. Ele também tudo que a gente precisava fazer de evento, principalmente dentro da faculdade, quando se diz respeito, por exemplo, ao Intercoruja, que é a disputa entre salas, o João estava ali na ajuda, principalmente para conseguir quadra, para ter esse diálogo com o pessoal da ETEC, porque a gente utiliza a quadra deles. Então, para esse tipo de importância que é bom ter uma relação com a entidade, porque nasceu aqui. Então, por que não ter uma boa relação com a FATEC? A Atlética só existe por conta dos alunos que são da FATEC, então uma coisa puxa a outra. Tá, posso causar mais polêmica? Com certeza. Você se controle. Porque quando eu era, por que saiu? Vamos lá. Se não quiser responder, tá tudo bem. Tá Não, bom? claro, não é importante porque as pessoas me perguntam bastante isso. Polêmicas? Polêmicas vindo aí. Quando eu entrei na Atlética, quando eu decidi, né, levar tudo que eu aprendi, tudo que eu entendi o que é Atlética, eu também aprendi com o pessoal da antiga gestão que era muito importante você seguir algumas tradições, era muito importante você ouvir tudo que as gestões passadas viveram como Atlética, para você poder tirar algo dali, para você aprender como fazer determinadas coisas, para você decidir se você vai manter aquilo e se você vai mudar. Uma coisa que me fez realmente não querer mais estar ali dentro da Atlética é justamente a falta de comprometimento que houve após a gestão de entender o que os alunos querem. Eu sou muito a favor de seguir tradições, eu sou muito a favor de não mexer na receita do bolo para determinadas situações. É claro que quando as situações elas cabem mudanças, é muito importante as mudanças ocorrerem e elas também têm que acompanhar aí, a evolução das coisas, a evolução da sociedade, mas tem coisas que não tem necessidade de você mexer, e se você vai mexer, você tem que entender a vontade dos alunos. A partir do momento que decisões são tomadas sem entender aquilo que os alunos querem, para mim já não faz sentido. Não faz sentido. Então eu decidi deixar, como é que se diz? Largar o osso. Decidi largar o osso e decidi sair porque não estava de acordo com o que eu acredito. Então eu tentei passar a visão atlética da forma como eu fui ensinada, mas como que eu posso dizer sem gerar tanta polêmica? Acredito que ela não foi muito bem entendida. Talvez o problema tenha sido eu na forma de passar essa visão atlética, ou também pode ter sido nas pessoas que escutaram e não interpretaram da maneira como eu achei. Que também faz sentido. Cada um recebe de um jeito, né? Pode ter entendido Podem não ter de um interpretado jeito. da maneira como eu queria que tivessem entendido. Então, como eu não concordei, e ainda não concordo com as coisas como se sucederam, né? Depois de mim, eu decidi sair e deixar eles decidirem. Quem que tá no lugar hoje? Hoje, sim, a Atlética ela tem uma gestão, houve depois que retornou da pandemia, teve eleição e uma nova gestão hoje assumiu. Hoje, se não me engano, o Igor, ele é o presidente, o vice-presidente é o André, tem a Camila, que é a ex-presidente da gestão depois da minha, né, a ex-presidente na gestão pós-pandemia. E eles tem o Gabriel, tem a Letícia, tem a Joyce, sim, é a nova gestão. Sim, não sabia que eles estavam. Mas assim, que fique claro com relação à minha fala anterior que não é nada com relação às pessoas, é a forma como essa gestão está se seguindo que eu não concordo, e não é segredo para ninguém que eu não concordo. Então, eu ajudo da maneira como eu posso, mas eu prefiro sempre deixar muito claro que eu não sou mais presidente, eu sou ex-presidente. Você não é mais presidente, mas você está presente. Então,
Isso, é mais ou Uma menos parceria isso. convencional ali. É, Tô por aí, mas não tô presidindo. É Exatamente, isso. mas eu tô Entendi. aí pros alunos pro que precisarem. Sempre, Tá. se precisarem contar comigo, eu quero perguntar uma É coisa tranquilo. também, mas eu acho que não vai entrar em Atlética, eu acho que vai entrar em DA. Então, vou mudar um pouquinho a ordem. Me explica o que é o DA. Porque são coisas distintas. Quer que eu vou aí? se quiser chegar Se na quiser mesa, vir, fica à vontade. vou falar, eu vou explicar pra ele. O Gustavo ele veio me fazer essa mesma pergunta. Eu vou explicar pra Porque ele. assim, pessoas assim, como Vou eu posso explicar pra dizer, vocês o que eu expliquei uma pra pessoa ele. de idade fazendo uma faculdade assim, Ai, pra mim tudo 85 novo. anos. É, foi 84 anos atrás, sabe? Eu não, a minha primeira não tinha nada disso. Eu não faço ideia do que é isso. E aí quando você chega num Boeing desse tamanho, ao qual você se depara com Atlética, com DA, com organização Isso de que a gente aluno, também não tem DCE hoje em dia. o DCE ainda não tá faço se ideia o que é reerguendo. isso, entende? Eu- Então, eu provavelmente costumo- vai ter gente aí ouvindo que também não sabe. Então, Quando eu passava em sala, de vez em quando eu ainda passo, né? Esse espírito de ajudar nunca vai sair de mim. Por mais que eu falo que eu saí, que eu não quero saber, Puxa eu sempre a vou cadeira. ajudar. Mas eu costumo diferenciar de uma maneira bem prática de entender. O DA cuida da parte chata e a Atlética cuida da parte legal. ótimo, melhor explicação. Resumiu total, né? A gente é aqui, tá? Então, o diretor acadêmico, Eu sou ele presidente, eu deixo vocês falar, não tem problema. O lado bonito da vida somos nós, o lado negro lá. Me corrija se a minha definição estiver defasada, que pode acontecer. Defasada. O diretor acadêmico, ele cuida da parte acadêmica, então, da parte interna relacionada à FATEC. Que seria o quê? Só pra eu entender direitinho. Palestras, feiras educacionais dentro da faculdade, o DA, junto com o estágio que monta. Assim, o jeito mais direto de explicar seria mais ou menos como se fosse o Grêmio Estudantil aqui da FATEC. Então, legal. reivindicação dos alunos, participação Claro. do movimento estudantil. O que é um O Grêmio? Grêmio Agora, Estudantil, vamos lá. o Grêmio Estudantil, ele funciona, a hierarquia é quase parecida com a da Atlética, tem presidente, tem vice, tem tesoureiro. A gente deu uma enxutada no estatuto novo, por isso que a gente deixou para a eleição e a parte de chapas agora. Sim. E assim, funciona mais com a parte realmente mais séria, mais chata do rolê. Então, a gente é a galera que cobra reivindicações da direção, da União dos Estudantes, do governo. Então, assim, quando tem manifestação, quando tem evento, ou coisa assim, que engloba o cotidiano do aluno aqui dentro, geralmente é o DA que briga Vai mais responder. forte. É vocês que estão na entendi. linha de frente Sim, pelos alunos, é a então. gente que tá lá batendo na porta da URI, na porta da UE, falando, ó, gente, estamos com um problema aqui, a gente vai, eu não sei a Gabi se ela foi muito na época dela, mas eu Fui. tenho ido muito em eventos da Uni, então no Coneg, Fui. socializando, e assim, Entendi. a FATEC Zona Leste por si só, ela tem uma estrutura boa, então assim, a gente tem poucas reivindicações assim, de urgência, mas a gente tem instituições que assim, tem reivindicações envolvendo a questão do EAD no curso presencial, cursos que, por exemplo, não tem merenda no refeitório, ou então no dormitório da USP, por exemplo, que não tinha água. Então, assim, coisas que atingem o cotidiano do aluno dentro da instituição é o DA que É briga mais vocês que forte. vão responder. Até mesmo Entendi. uma troca de lâmpada ou um vazamento que está ocorrendo no banheiro ou alguma coisa relacionada à manutenção. Então, tudo no que diz respeito ao aluno dentro da faculdade em si, é o diretório acadêmico que cuida. Entendi. A Atlética, digamos que ela fica com um pouco aqui dentro, que é relacionado ao esporte dentro da faculdade, seja para levar a faculdade para jogar fora, ou seja para jogar aqui dentro, entre as salas mesmo. Entendi. E também essa parte do externo mesmo, do sair para jogar, do ir viajar para jogar e também das festas. Então, Entendi. tudo que diz respeito a esportes dentro da faculdade e a qualquer coisa externa, né, fora da faculdade, aí é a Atlética que cuida. Mas sempre Não, relacionado a literalmente, eu esportes. entendi assim, ó, Atlética, comércio exterior, ali, ó, marketing, vai lá pro pessoal, gente, oba, e o diretório acadêmico é, gente, vamos resolver essa papelada aqui, ó, que isso aqui tá horrível. Exatamente. Vamos lá aqui resolver que isso aqui é treta, Bel. uma corote, eu sou a pessoa que toma Rivotril. Entendi. Ou o pessoal que bebe café, o pessoal que toma cerveja. Só Pode pra, ser assim você, também. só pra vocês entenderem, o nosso diretor de produção aqui é o Gustavo, ele é presidente do DA, é o Gustavo, ele é o presidente da sala, é o Gustavo, então é o Gustavo. É tudo Gustavo. É o Gustavo. Gustavo é Jesus. Onipresente. Assina minha carteira, por favor.
assim. Nada contra. É uma coisa que eu acho importante dizer que aconteceu, né, em meio da minha gestão, e também para as pessoas entenderem que quando a pandemia começou, ninguém estava sozinho em suas próprias loucuras, digamos assim. Eu saí da Atlética no meio da minha gestão porque eu cheguei no meu limite com relação à minha saúde mental e digamos assim que eu desabei. Eu não tinha mais condição psicológica de conseguir continuar com a faculdade, né? Porque esse repentino enclausuramento fez com que eu realmente não tivesse mais controle, né, da parte psicológica da minha vida. E quando eu entrei na Atlética, eu apliquei muito do que a gente aprendeu no curso de gestão empresarial, né? Eu sou veterana do 6º semestre de gestão empresarial. Se Deus quiser, eu vou me formar. Todos E há nós de querer, vamos. já profetiza coisa boa. Então, eu apliquei muito do que eu aprendi no início do curso dentro da gestão da Atlética. Então, a gente já tinha todo um cronograma montado até o final da minha gestão. A gente tinha todo o cronograma, a gente tinha todo o orçamento, a gente tinha todo o planejamento financeiro, onde a gente precisava chegar para poder ir até o Interfatec, que o Interfatec é o evento onde todas as atléticas de todas as FATECs se reúnem para disputar entre si. E aí veio a pandemia, a gente não podia colocar mais nada em prática e também a gente não aprendeu, né, no curso de gestão empresarial como lidar nessa situação. Eu acho que não Ninguém estava preparado, a gente não aprendeu na bom. vida, não veio Não, na ninguém receita vai imaginar. da vida, ninguém ia imaginar. Então, juntou também essa questão do afastamento com a empresa, e aí o meu mundo desabou em cima de mim mesma. Eu decidi sair, deixei com a minha vice, a Tayomara. Ela foi incrível. Ela tomou as rédeas de tudo e segurou as pontas da maneira como ela pôde. Mas eu estava bem cansada e realmente não conseguia mais. Então, me arrependo? Sim, me arrependo. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu acho que eu poderia ter tentado um pouco mais, mas eu também entendo que eu fiz o melhor para mim naquele momento, com a cabeça que eu estava naquele momento. Sim. Então, assim, gente, ninguém estava sozinho. Assim como, sei lá, você que está escutando agora, muito provavelmente deve ter surtado também, aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas. Foi difícil, mas estamos aqui. Eu acredito que eu consegui me reerguer bem da melhor maneira possível. E aí, quando regressou o presencial da FATEC, foi quando eu consegui continuar ajudando a Atlética. Ainda voltei como vice-presidente, a Thay continuou como presidente. A gente foi tentando ajeitar o máximo que deu para poder passar a gestão. Então mas você infelizmente chegou a voltar. passamos. Querendo sim, ou não, cheguei você a voltou. voltar. Então, acabamos passando uma Atlética defasada, porque a gente não conseguiu adequar nada do que a gente tinha de cronograma para o EAD. Então, infelizmente, passamos uma gestão defasada com furos e com faltas, com nada daquilo que eu imaginei passar, mas por conta da pandemia. Então, quando eu voltei, me cobrava muito essa questão de fazer as eleições, porque ficou muito tempo na mesma gestão por conta da pandemia. Não tinha como a gente fazer essa sucessão, né, pelo EAD. Então, eu acredito que no meu âmbito de tentar passar a gestão logo, para ver se as coisas começavam a andar, meu erro. Eu acredito que o meu erro foi justamente não ter analisado para quem o bastão ia ser passado. Eu acho que é muito importante a gente ter dentro da Atlética pessoas com total comprometimento, principalmente com seguir cronograma, que é uma coisa que funciona muito para a Atlética, e ter pessoas que escutem outras pessoas. Então, o conselho que eu dou, inclusive, para as próximas gestões, na hora de passar o bastão, é analisar se a pessoa entrou na Atlética sabendo o que é a Atlética, que é muito importante, e se ela não sabe, ela se proponha a ouvir. E se caso acontecer também de quem está passando a mensagem não está sendo claro, quem está recebendo fala, não estou entendendo, Tenta não esclarecer, tá legal. né? O que foi que aconteceu Máximo que também? pode. Vieram falar, olha, a forma como você está passando, as pessoas falam que às vezes eu assusto porque eu acabo sendo muito agressiva naquilo que eu quero falar, porque para poder ser, para a pessoa que está recebendo a mensagem poder entender. E eu demorei um pouco para entender que as pessoas que vieram pós-pandemia
recebem as informações, a forma como a gente quer passar de maneira um pouco mais sensível. Então, antes da pandemia, você falava de maneira dura até, e se fazia entender e estava tudo bem. Quando retornou da pandemia, as pessoas estavam muito mais sensíveis na recepção dessas informações. Nossa. Então, no meu âmbito de tentar ser agressiva para me fazer ser entendida, acabei assustando, acredito, e também foi onde eu errei. Então, analisar se a nova gestão tem a capacidade de entender o que é a Atlética, de entender qual é o espírito da Atlética, qual que é a função dela, principalmente nessa junção dos alunos, de tentar ajudar os alunos, de estar sempre ali, de se fazer presente e também ter o cuidado de como vai se passar essas informações. Ninguém precisa sair assustado nessa história. Entendi. Entendi. Tá, então vamos lá. Perguntei por conta do DA antes, exatamente para me entender como perguntar isso. Porque eu não sei se seria o DA que seria responsável ou seria a Atlética. No caso, você está falando direto de esportes, interatlético, enfim. Sim. Só esporte? Porque, assim, dentro da FATEC nós temos N talentos que podem ser explorados também. Por exemplo, quando você faz um Interfatec, por exemplo, não necessariamente precisa ser esporte. Pode ser poesia, pode ser qualquer outra coisa, pode ser música. A Aninha é escritora. No caso, quem faz essa parte é o DA. Então, é com o DA. Isso, literalmente tudo que se relaciona a esporte físico, intelectual, que você precisa disputar de maneira esportiva, é a Atlética que cuida. Então, toda literalmente entendi. Então, a esporte. Atlética, ela lida externamente com tudo, dos assuntos. Então, assim, se o aluno, sei lá, o Guto, ele é músico, eu quero fazer uma competição aqui, e aí vocês se reúnem. Aí é o diretório acadêmico. A diretora Isso, acadêmica. porque não é uma competição esportiva. Acho que é competição desportiva que fala. Acredito eu não que sei sim. qual que é a eu definição correta para outras competições que não envolvam esporte físico ou intelectual. Não sei qual que é a outra definição. Mas tudo do que se relaciona... Literalmente, gente, futebol, basquete, vôlei, acho que a única coisa que não é esporte, ou não sei, que tem dentro da Atlética é truco. Não sei se truco hoje Agora sim. é considerado esporte. Vai entrar como xadrez, né? Entra. Mesma categoria de xadrez. Campeonatos. É isso. E aí, com relação a quando as pessoas perguntam esporte intelectual, o xadrez, né, é considerado um esporte intelectual, que também é função da Atlética. Agora, com relação à música, no caso a Ana, que é escritora, ou qualquer outro tipo de competição nesse sentido mais acadêmico, né? Mas academicamente falando, o responsável é a Juliana. O DA. Isso. Por isso que eu queria perguntar o que cada um faz. Isso, eu queria chegar nesse ponto, porque aqui dentro tem muito talento, velho, muito talento. Sim. Tem muita gente que faz muita coisa. Só que isso também poderia ser revertido para a Atlética, existe como jogar, porque isso, assim, quando você faz... Eu vou dizer venda porque é autossustentável, vocês precisam de uma verba, então eu vou usar como venda. Vocês podem fazer essa parte de venda também com esses talentos. Sim. O que acontece na hora da construção de Atlética? Tudo que a gente coloca na Atlética para ser feito, disputado, a gente precisa de lugar para treino. Então, por exemplo, quanto mais modalidade eu tiver dentro da Atlética, mais espaço para treino eu preciso. Então, além de ser as definições serem diferentes, logisticamente falando, não tem um espaço para mais coisas. Primeiro porque a LAF, quando ela disponibiliza competições, com as modalidades atleticamente aceitas. E também, quanto mais coisas eu tiver na Atlética para fazer, mais espaço eu vou precisar para treinar. Então, acaba também não tendo espaço para a gente poder abraçar todos os talentos. Então, qual que é a função da LAF? Que a LAF, ela regulamenta... O que é LAF? A LAF é a Liga das Atléticas das FATECs. É a regulamentadora de todas as atléticas das FATECs. A supervisão. Exatamente. Isso, é a LAF. Então, a LAF, ela determina quais os esportes vão ser disputados entre as FATECs, e o restante que a Atlética quiser fazer, ela pode fazer por conta própria. Então, sim, a Atlética pode se inscrever em outros eventos de disputa que não sejam atléticos, mas não para concorrer pela LAF, porque a LAF regulamenta tudo que entra e tudo que não entra para poder ser disputado.
O restante vai tudo por conta da Atlética mesmo. Mas aí para não invadir também o espaço do DA. Então, por exemplo, se a Atlética começa a promover um monte de sarau aqui dentro da faculdade, o DA vai fazer o quê? Chorar. Não, tô brincando. Então a gente acaba roubando o espaço que o DA precisa para também ter as ações, para também não invadir, porque o DA ele também precisa de espaço para ter os seus eventos, para trazer os alunos para a entidade. Então também, para poder ficar separado o que é a função do DA e da Atlética, é bom, a Atlética não deve promover saraus, porque o DA já faz essa parte, assim como também não faz sentido o DA querer fazer um campeonato dentro da faculdade, porque a Atlética já faz essa parte. Tá, entendi. Acho que é a melhor forma de diferenciar. Entendi. Então, todos os eventos que acontecem aqui extra, promovidos aqui dentro, é pelo DA. Entendi. Todas as festas que nós fizemos e tudo mais. Tá faltando. Normalmente seria E agora a parte externa é Atlético. Tá fazendo falta, viu? Tem esses essa eventos. dinâmica Viu? toda, Você né? encaixa. Entendi. Tá vendo? Falando em caixa, eu quero um moletom desse. Eu preciso necessariamente ser da Atlética? Não, o torcedor, que é a pessoa que não é atleta da Atlética, mas curte todos os rolês da Atlética, seja esportivo ou de festejo, podem ter materiais da Atlética. Você pode ter os materiais de torcedor e de próprio jogador sem ser jogador. Então, se você quiser uma camisa de futebol sem ser do time de futebol, também Então, no pode. caso, aquele ali é do DA. Sim. Isso, Ah, que Isso tá. é aqui, do por DA. enquanto, é protótipo. Então só tem pra viver, nem o povo da minha chapa ainda tem. Que por acaso é uma entendi. alternativa para você conseguir caixa, para conseguir fazer Exato. movimentar o DA. Para fazer aí a propaganda, mas qualquer pessoa... Patrocinadores, pode por ter. favor, o DA tá precisando de ajuda. Olha só, hein? Vamos colaborar aí. A Atlética também. A Atlética também, A olha Atlética só. também precisa de ajuda, precisa de Fica mais patrocínio, idiota. precisa comprar balas e Aninha, alguma pergunta? coisas. Eu tinha acabado de fazer pra ela, na verdade, quando teve a falha que, né, Da salinha. eles disseram que era sobre só os alunos que participam e não tem Isso. nenhum tipo de parceria com o professor. Não. Eu achei interessante porque na FATEC os alunos querem muito, né, se entrosar, né. Na pandemia que você tinha comentado, não teve como introduzir muito a Atlética, mas na pandemia tava todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, né, ninguém literalmente desiste. E a questão é, os professores em algum momento, se não for muito polêmico, né? Os professores em algum momento eles se interessaram pelo movimento que os alunos estavam tentando fazer dentro da faculdade ou não? Ou foi uma Olha. coisa assim, eu tô aqui e vocês ali é isso? Não é que eles não se interessam, eles só não, tipo, deixa eles... Os professores, eles, Não eles tem pensam interesse, assim, é isso. deixam os alunos fazerem da forma como eles acham que é do interesse de todos, né, pertinente. Mas, por exemplo, se eu preciso de um professor para poder usar 10 minutos da aula dele e ele deixar eu falar um pouquinho da Atlética ou qualquer outra pessoa que estiver passando em sala, gente, isso já ajuda muito. Porque às vezes o que a gente quer é só passar um recado, é só 5, 10 minutos que eu tenho certeza que não vai atrapalhar tanto o andamento da aula. Então, acho que a maior participação de cada professor, mesmo sendo pequenininha, é justamente deixar a gente entrar ali no momento da aula para dar um recado. É o momento que a gente tem de fazer a Atlética ser vista, ou seja, quem é a cara da Atlética. Porque fica muito vago quando você conhece a Atlética, quando você sabe o que é a Atlética, mas se você não vê as pessoas que estão ali dentro da entidade, fica muito difícil de você entender se a Atlética está ou não presente. Então, exatamente. Então, esse momento de você ter o contato com o aluno, sem ser ali no meio da bagunça, no bar, nas festas que a Atlética promove, é bem legal, porque aí os alunos eles conseguem ver a cara, né, de quem é a Atlética. E, inclusive, você até falou no início que as pessoas me veem muito como imagem da Atlética, porque na minha época eu aprendi que passar em sala era imprescindível. E era você que passava. Sim. Quando a gente entrou, Sim, quando a gente voltou foi. da pandemia. E continuei passando até eu passar o bastão para a nova gestão e também para ajudar, né, a nova gestão. Mesmo não concordando com algumas coisas que acontecem hoje na nova gestão, você tem que fazer pela Atlética em si, independente se você concorda ou não com o que está acontecendo ali dentro. Você vai fazer o seu melhor para fazer dar certo. Então as pessoas me viam passando muito em sala,
para falar da Atlética, e principalmente no pós-pandemia, quando a gente precisava resgatar esse conceito, essa visão atlética, então eu continuei passando muito em sala. Então as pessoas acabaram associando a minha imagem atlética e costumam associar até hoje, porque eu tentei o máximo possível levar essa tradição de passagem em sala. De fato. Então é foi ruim por pra isso. Você? Você se incomoda com isso ou não? Não me incomodo, mas é cansativo. Porque sempre é, não tem? é cansativo porque são poucas pessoas fazendo uma coisa que dá muito trabalho. Passar em sala dá trabalho, é cansativo, porque você fica em pé, porque você fala muito, porque você anda pra lá e pra cá o tempo inteiro. Manhã, tarde e noite, 24 salas, todas as turmas de todos os cursos. Passagem em sala tem que ser feito com todo mundo. Não dá para 2, 3, 4 pessoas fazer igual estava acontecendo, porque cansa. Mas, ao meu ver, ainda é uma coisa muito importante, mas hoje, infelizmente, é uma coisa que quase não acontece. Tudo isso demanda muito trabalho. Você acha que os alunos em si, eles conseguem reconhecer a importância ou como isso é trabalhoso? Ou você acha assim que não? Eu acho que os alunos conseguem reconhecer a importância mais quando alguma coisa dá super certo. Quando tá dando tudo certo, a maioria reconhece a importância. Quando dá alguma coisa errada, é bem mais difícil esse reconhecimento. Mas isso é na vida, Você né? tem que se fazer muito mais forte e fazer a pessoa entender que aquilo que deu errado a gente está fazendo o possível para dar certo e para resolver. Mas eu acho que a pessoa só entende mesmo quando passa a fazer parte. O quanto é difícil você levar uma entidade estudantil, porque uma coisa é você dizer que é da Atlética, dizer que é do DA, falar que faz parte de tudo aquilo, e outra coisa é você fazer. Outra coisa é você colocar a mão na massa e ir atrás para o seu cronograma dar certo, para o seu evento acontecer. Então, para você ser de qualquer entidade estudantil, você tem que ter tempo. Se você não tiver tempo, você vai ter que arrumar um tempo e o comprometimento. Entendi. Se você disse que ia fazer, você tem que fazer. E se você tem uma função, cumpra a sua função, porque a partir do momento que você está dentro da entidade estudantil, você não cumpre a sua parte, alguém vai ter que fazer por você. Essa pessoa vai se cansar, muitas vezes ela tem um talento imprescindível para a entidade, mas por esse cansaço, que foi o que aconteceu comigo, não que eu seja a mais talentosa possível, mas por esse cansaço, tem pessoas que acabam largando a entidade porque, sei lá, tá fazendo tudo e tem gente que não tá fazendo nada. Então, entendam que ser da Atlética e ser do DA não é só para desfilar como bonito nos corredores da faculdade e dizer que é da entidade. Ser da Atlética e do DA é pôr a mão na massa, é chegar no evento e cuidar das pessoas que estão dentro do evento, sair circulando para saber se está todo mundo bem, é passar em sala e chamar as pessoas para participar, é se fazer presente nos eventos, é mostrar a sua cara, dar a cara a tapa tanto para o que dá certo e para o que dá errado. Então, falar que é de Atlética e falar que é de DA é muito fácil. Agora, pôr a mão na massa e fazer são linhas bem diferentes. Militou. Brincadeira. Gente, plateia, perguntas? Eu acho que é uma coisa que eu até ia dizer sobre uma das perdas também que a Atlética sofreu foi que a faculdade pegou fogo. Polêmica? Isso faz se fazer muito aquela coisa que eu falei no momento aqui dessa entrevista sobre ouvir o que os alunos têm a dizer. Eu acho que os alunos têm que se ouvir entre si, a faculdade tem que ouvir os alunos e as entidades acima da faculdade também têm que ouvir os alunos. O que eu vou dizer aqui foi a mesma coisa que eu disse na entrevista do G1, na época que a faculdade pegou fogo. Era uma tragédia anunciada. Nós, da Atlética e do DA, já tínhamos entrado em contato com os órgãos responsáveis pela manutenção da faculdade para avisar que ia pegar fogo, porque era um problema simples na tomada de fiação. Nós, alunos, não podíamos arrumar porque trata do prédio da FATEC, a gente não pode nem trocar nenhuma lâmpada, não pode mexer, para tudo tem que abrir chamado. Né, para poder consertar. Já tínhamos mandado inúmeros e-mails para os órgãos responsáveis e não fomos ouvidos e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, assim, é importantíssimo que os alunos sejam ouvidos, porque sem alunos não existe faculdade. E sem faculdade, nada mais vai fazer sentido. Será que ainda é uma faculdade, não tem faculdade, né? Então, assim, ouvir os alunos é importante. E a entidade estudantil, ela tá aqui para isso.
Os alunos falam para a entidade que tem um problema, a entidade ou resolve ou repassa para frente para órgãos que possam responder, principalmente por conta do DA. Mesmo o DA e a Atlética sendo separados, para essa causa, na época que Juntos. corria o risco de pegar fogo, a gente se uniu e tentou resolver. Mesmo assim não deu certo e aconteceu tudo o que aconteceu. Então assim, os alunos eles precisam ser ouvidos, porque a gente que está aqui todo dia que sabe realmente tudo que a faculdade precisa ou não precisa. Fato. Verdade. É polêmica, assunto polêmico. É sempre bom. Gente, ninguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Gabi, você tem alguma pergunta, Ana? Não tenho nenhuma. Não? Você falou lindamente. Eu vou só te agradecer. Valeu pela entrevista. Obrigado. Obrigado por ter esclarecido o que é o que cada um das partes fazem, tá? Obrigado por contar a sua história também. Valeu. Obrigado. A gente vai encerrar mais um episódio por aqui, tá bom? Espero que vocês curtam aí. Segue lá o Clube dos Fatecanos no Instagram, tá bom? Vai subir no Spotify também, certo? Agora no YouTube. Agora tem YouTube! Agora, vocês que estavam reclamando aí que não tinha opção, não usa Spotify por algum motivo, você consegue ouvir todos os episódios agora no Não tem YouTube. mais desculpa, galera. Tá? Valeu, gente. Obrigado, tamo junto, é nóis. Fui! Ficam disponíveis. Alô? Podia Se a gente mandar quiser, pra... sim. Se me der um ódio no podia mandar coração, pra quem eu pego acha que sim. é fácil, assim. Se você Então, falar uma nesse teste. tom de voz que eu falei, pega bem. Nesse tom de voz que você falou? Mas você não sabe. Joga o mic pra tua boca. Deixa assim. Ficou tão feio. Vocês têm a mente podre. Fio o mic na boca. Ai,